Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 25 de português. Mapa focal, aula 25. Então, nós iremos dar continuidade nos estudos do capítulo 10, iremos terminá-lo, as alegrias da infância. Iremos estudar o capítulo 10, da página 18 à página 25, produção de texto. Será a revisão textual e a tarefa ficará com o exercício 3 na página 85. Vamos à nossa aula? Leitura 2, início de conversa. Vocês já fizeram essa parte com a professora de vocês para poder dar continuidade aos passos da produção de texto. Então, aqui a professora vai fazer uma revisão com vocês e depois dar continuidade às atividades. Então, relato pessoal é um texto em que o autor compartilha fatos ou experiências marcantes de sua vida. A. Você costuma compartilhar com seus colegas momentos legais que já vivenciou? Comente. Então, essa parte vocês já fizeram. Gostaram de comentar com seus colegas e com seu professor sobre esses fatos importantes de sua vida? Tenho certeza que sim. A professora também gostou muito de ouvir os comentários dos seus professores. Eles amaram essa atividade e a participação de vocês foi muito bonita. Então, a professora queria parabenizá-los por esta grande participação nessa atividade. B. O que você acha que Ana Maria Machado, uma autora de livro infanto-juvenis, tem para contar sobre sua infância? Vocês já sabem qual é esse fato, mas vamos fazer novamente a leitura do texto e relembrar tudo o que vocês já leram. Agora você vai ler o relato dessa escritora e conhecer algumas recordações especiais da infância dela. Ana Maria Machado. A família da minha mãe nós víamos no verão ou nas férias de julho, no Espírito Santo, pois meus avós moravam em Vitória. Eles tinham uma casa de praia em Manguinhos, uma vilazinha de pescadores que ficava longe da capital. Hoje a gente chega lá em 20 minutos por estrada asfaltada. Naquele lugar pequenininho, naquele tempo, não tinha luz elétrica. A casa era de taipa. O que será taipa? Nosso material trouxe o significado. É uma parede feita de barro amassado. Telhado de palha, não tinha forro. De um quarto, via-se o outro. Comecei a ler no jardim de infância, quando eu tinha 5 anos. A professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe, sobre a festa de fim de ano. Na hora que peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: Não quero vermelho, quero amarelo. Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler. Estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Eu tinha aprendido a ler porque vivia em um ambiente leitor. Meu pai era jornalista, chefe de redação de um jornal. Recebia um monte de jornais em casa todo dia. Ele dizia: Vai lá e pega o correio da manhã. Passa-me o dia, dá-me o diário da noite. Lia Monteiro Lobato antes, durante e depois do período em que morávamos em Buenos Aires. Eu e meus irmãos, a gente lia e relia, coloria as figuras que estavam em preto e branco, enfim, tinha um monte de atividades em torno do livro. Também conversávamos sobre as histórias de Lobato, pois eram livros que meus pais
tinham lido, então a gente tinha muito o que conversar com eles. Eu vivia cercada de gente que lia muito. Meus primos, meus amigos, falávamos de livros, os professores também falavam em livros. Eles tinham confiança de que seríamos capazes de ler qualquer coisa, menos o que fosse proibido. Mas não havia isso de dizer: esse livro é difícil. Não havia noção de livro difícil. Li Charles Dickens, Oliver Twist, Grandes Esperanças, Um Conto de Duas Cidades, muito cedo. Havia um escritor muito popular no meu tempo de criança, que se chamava A.J. Cronin. Ele era médico, por isso as histórias dele falavam de enfermeiras, de médicos que iam para uma missão na China, do dia a dia de um hospital, que hoje estão na moda em tantos seriados de TV, como o Plantão Médico. Eram livros maravilhosos aqueles. Ana Maria Machado, nascida no estado do Rio de Janeiro em 1941, Ana Maria Machado é uma famosa escritora de livros infanto-juvenis. Abandonou a pintura para ser escritora e ganhou importantes prêmios como Jabuti, o Machado de Assis e um prêmio internacional Hans Christian Andersen. Entre suas publicações estão História Meio ao Contrário e Menina Bonita do Laço de Fita. Interpretação oral. Então, aqui a professora fará essa leitura e vocês farão essa conversa juntamente com seu professor e com seus colegas de classe. 1. Você já tinha lido um relato pessoal? Comente com os colegas. Vocês já fizeram a leitura? Ou algum professor, ou mesmo um colega fez a leitura para vocês de um relato pessoal? 2. O que você achou do relato da escritora Ana Maria Machado? Compartilhe sua opinião com seus colegas. Vocês gostaram de ouvir este relato pessoal da história que ela conta da infância dela, que ela passava as férias de julho lá no Espírito Santo com seus avós? Eu gostei muito de conhecer um pouquinho mais da infância desta autora. E vocês, gostaram? Façam esse comentário e deem a sua opinião para seu professor e para os seus colegas. Vocês observaram quando fizeram a leitura do texto que durante a leitura, conforme ia aparecendo os parágrafos, apareceu também um sinal? Aqui nesse recorte que a professora trouxe do texto, nós podemos observar este sinal duas vezes. Mas o que significa este sinal? A professora até destacou eles. Esse sinal, o que vocês estão observando dentro são três pontinhos. O que está de fora é um sinal de união dos colchetes. E os três pontinhos significa reticências. A reticências pode aparecer desta forma, entre colchetes, ou entre parênteses. Mas o que significa este sinal dentro de um texto? Esse sinal vem indicar que houve uma supressão, ou seja, foram retiradas algumas partes do texto. Quando isso é usado, o sentido do parágrafo ou da oração não pode ser alterado. Isso significa que o relato que lemos é uma parte do texto original. É a parte toda? Não, não é a parte toda. Isso significa dizer que este texto, que é o relato pessoal da autora Ana Maria Machado, é maior do que veio descrito no nosso material. Então, agora vocês já conhecem esse sinal. Então, toda vez que aparecer, vocês sabem que o texto original é ainda maior do que está sendo demonstrado para a nossa leitura naquele momento.
Interpretação escrita. Questão 1 está no seu material, página 20. Assinale com o X em que estado morava a família da mãe de Ana Maria Machado. Você já sabe me dizer? Se não, nós iremos fazer novamente a leitura do texto para podermos encontrar a resposta. Vamos à leitura? Ana Maria Machado. A família da minha mãe nós víamos no verão ou nas férias de julho no Espírito Santo. Achei o estado onde morava a família da mãe de Ana Maria Machado. Então, vamos grifar essa informação no texto. Mas vocês sabem onde fica localizado o Espírito Santo? O Espírito Santo é este estado, que está em verde, claro, para isso a professora trouxe um mapa do Brasil, a divisão política. Observe que o estado do Espírito Santo, ele fica na região sudeste, ele faz divisa com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro, e esse pequeno espaço, essa pequena parte, também faz divisa com a Bahia. O Espírito Santo pertence também à região que moramos. O estado de São Paulo, ele também fica localizado na região sudeste. Observaram que a professora estava falando de português, de repente começou a falar de estados, de localização? Isso é o que chamamos de interdisciplinariedade. Nós podemos estar falando de português e, ao mesmo tempo, também de outra disciplina, que nesse caso foi geografia. Então, agora nós iremos assinalar o estado do Espírito Santo. Na questão 2, contorne a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa. Então, vocês irão dar continuidade ao texto para buscar estas informações. Encontrou o local? Então, vocês farão a observação com as imagens apresentadas e contornarão a imagem que corresponde a este local. Exercício 3. Contorne o número que indica a idade que Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. Então, vocês irão retornar ao texto, farão essa leitura, encontrarão a resposta, pode até grifar essa resposta para um futuro de estudos, vocês conseguirem localizar melhor essa informação no texto e contornar o número que corresponde à idade. 4. Como a professora descobriu que ela sabia ler? Esta informação também vocês podem retirar do texto, mas para isso vocês precisam fazer a leitura. Então, sempre que vocês estiverem diante de uma questão, retorne ao texto quantas vezes forem necessário até vocês entenderem a questão e conseguirem encontrar a resposta, que ela possa estar explícita no texto, ou mesmo a ideia que ajude você a responder a questão. Então, como que foi que a professora descobriu? Então, eu vou fazer a leitura. Dar continuidade ao que eu já estava fazendo. Comecei a ler no jardim de infância, quando eu tinha 5 anos. A professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe sobre a festa de fim de ano. Na hora, peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: "Não quero vermelho, quero o amarelo." Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler. Estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Então, aqui está a informação de quando a professora descobriu que Ana Maria Machado sabia ler. Através do bilhete que ela entregou, ela fez a leitura e disse a ela que não queria a cor que ela estava pedindo para o teatrinho, e sim amarelo. Então, vocês terão que trazer essa informação do texto para a resposta do exercício 4. A professora pediu a Ana Maria Machado que levasse um bilhete para a mãe. E Ana Maria conseguiu ler o que estava escrito
e reclamou da cor do papel crepom para a fantasia do teatrinho. Ela queria amarelo e no bilhete estava escrito vermelho. Então, sempre estejam retornando ao texto, façam novamente essa leitura com calma, para que vocês possam entender tanto a questão como que o texto trouxe para vocês. Questão 5. O que influenciou Ana Maria Machado a ler quando era criança? Então, vocês irão dar continuidade e descobrir quem foi, o que foi essa influência, quem foi que a influenciou. Então, façam com calma essa leitura para que vocês possam identificar a resposta. Questão 6. Ana Maria Machado cita 3 grandes escritores em seu relato. Ligue o nome de cada um deles à capa do livro que escreveu. Então, aqui nós temos o nome dos 3 autores que ela citou no seu relato pessoal e aqui a capa referente a cada um dos livros citados. Então, o que vocês terão que fazer neste exercício? Ligar o nome do autor com o livro correspondente. Então, vocês liguem cada um deles ao seu livro e vocês podem observar que o nome do autor vem descrito na capa. Então, fica fácil esta localização. Exercício 7, da página 22 do seu material. Em que pessoa do discurso o relato de Ana Maria Machado foi escrito? Assinale com um X a alternativa correta. Então, como vocês já observaram durante a aula, durante as produções de texto que vocês exploraram, o gênero textual relato pessoal, é um gênero escrito em primeira pessoa. Então, ela está contando algo sobre ela. Ela quem? A autora. Então, as palavras que dão indícios que ela está contando algo sobre a vida dela, vocês terão que buscar um trecho que indica isso. Mas tudo que vocês fazerem a leitura que indicarem que ela está contando algo referente a ela, algo que aconteceu com ela, então ali indica que é um relato pessoal e que ele foi escrito em primeira pessoa. Então, aqui a questão está se referindo ao discurso, que é o relato da autora, Ana Maria. Então, ele foi escrito em primeira pessoa. A professora trouxe uma sugestão de resposta. A família da minha mãe, a família da minha mãe. Então, é sobre ela que ela está se referindo. Nós víamos no verão ou nas férias de julho. Existem outros trechos que também indicam que esse relato está escrito em primeira pessoa. Então, vocês vão fazer novamente a leitura do texto, buscando outros trechos que indicam a escrita deste relato em primeira pessoa. Questão 8. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregada? Assinale com um X a alternativa correta. Então, vocês terão que analisar o texto, buscar os verbos no texto e verificar em que tempo que ele está sendo apresentado. No presente, algo que está acontecendo no momento, passado, algo que já aconteceu na vida da autora, ou no futuro, algo que ainda irá acontecer. A professora trouxe alguns exemplos para ajudar vocês. Tinham, moravam, era. Esses 3 verbos, como os demais verbos que apareceram durante todo o texto, eles foram escritos em que tempo? O verbo, quando você faz a leitura, vocês podem observar que verbo em primeira pessoa é toda conjugação que combina com o pronome eu, no singular.
Então, aqui, a professora só trouxe o exemplo. Então, vocês, quando for fazer o relato pessoal de vocês, e vocês utilizarem o pronome eu no singular, ficará eu sou, eu serei, eu terei, eu tinha. Assim, vocês irão descrever e utilizá-los na sua produção de texto durante a escrita. Exercício 9, ainda na página 22. Assinale com X a alternativa correta quanto às características do gênero relato pessoal. Primeiro, é um texto verbal e não verbal? Então, vamos lá. Texto verbal são os textos escritos. Não verbal são imagens que apresentam uma crítica por meio de um desenho que provoca humor. É um texto escrito em primeira pessoa, em que tem como objetivo compartilhar experiências vividas? Ou é um texto escrito em terceira pessoa de origem oral, que apresenta histórias narradas em versos rimados? Para o texto ter verbos em terceira pessoa, é quando toda a conjugação tem que combinar com o pronome ele no singular. Ele é, ele era, ele será, ele tem, ele tinha, ele terá. Então, é isso que vocês terão que observar. Verificar em que tempo que ele está e fazer a conjugação para verificar se ele é um texto escrito na terceira pessoa ou na primeira. Nós já vimos no exercício 7 que ele é escrito em primeira pessoa. O nosso material trouxe também que relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa em que predominam verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. Estudo da língua, página 23 do seu material. Então, agora nós iremos trabalhar com questões voltadas à ortografia. Então, prestem bastante atenção na leitura do texto para que vocês possam identificar o que o exercício está pedindo, o que nós iremos trabalhar nessa parte de ortografia. S, X e Z com som de Z. Na hora de escrever uma palavra com som de Z, podemos ter dúvida sobre qual letra usar, S, X ou Z, pois todas elas podem ter som de Z. É isso que vamos estudar agora. Exercício 1. Leia um trecho de um relato pessoal da escritora Tatiana Bilingue. Comecei a ler com 4 anos, no máximo sozinha. Lendo mesmo. Porque antes disso, eu tinha uma estante no meu quarto desde sempre, desde que nasci. Aliás, hoje sou a vovó dos livros e dou um livro já quando nasce. Meu primeiro presente é um livro. Para a mamãe começar a estante. A vovó dos livros quer assim. Para mim, não existia brinquedo melhor que livro. Até hoje. Meus primeiros livros eram de poesia, poemas. Meu pai lia para mim desde sempre. Quantos anos a escritora começou a ler? Então, essa informação está no texto, vocês conseguem identificar. Já conseguiram? Se não, retorne novamente ao texto, façam a leitura com calma para identificar a idade que a escritora começou a ler. B. Para a escritora, qual é o melhor brinquedo? Então, ela citou algo como seu melhor brinquedo. Vocês conseguiram observar qual é este brinquedo no texto? Então, identifiquem que vocês depois irão fazer essas observações juntamente com o seu professor, com seus colegas. Letra C. Releia algumas palavras retiradas do texto.
sozinha, presente, poesia, existia. O som das letras destacadas nas palavras acima é. A professora vai fazer a leitura de novo. Então, observem que nós temos algumas letras destacadas. Então, quando a professora fazer essa leitura, observem o som. Verifiquem se esses sons são iguais ou diferentes. Sozinha, presente, poesia, existia. Então, vocês façam um X no som, se ele for diferente ou se ele for igual. D. As letras destacadas têm som de qual letra? Então, façam a leitura vocês e tentem observar qual letra que representa o som que vocês leram e que a professora leu para vocês. A letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra, como em zebra e sozinha. A letra S possui som de Z quando aparece entre vogais, como em presente e poesia. A letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como em existia. Então, aqui o nosso material trouxe algumas regrinhas que vocês observam na escrita da palavra, que vocês conseguem identificar se a letra escrita ali tem o som de Z. Então, aqui, o Z ele vai possuir o som de Z quando ele vier no início ou no meio da palavra. O S, ele vai ter o som de Z quando ele vier entre vogais. Observe o S, ele não veio entre a vogal E e a vogal E? Então, aqui ele tem som de Z. O mesmo ocorreu em poesia, ele veio entre vogais. A letra X, ela tem som de Z quando também aparecer entre vogais. Observem, existia. Tem o E e o I, então o X veio entre vogais. Atividades, dando ainda continuidade na página 24. Exercício 1. Observe as capas dos livros a seguir. Então, aqui nós temos 3 capas. Escreva nos quadros abaixo as palavras dos títulos acima em que as letras S, X e Z possuem o som de Z. Então, vocês irão retornar, fazer a leitura dos títulos de cada um desses livros e verificarem nesses títulos quais as palavras, né, em que as letras S, X e Z possuem o som de Z. Então, coloquem aqui nesses respectivos lugares. Exercício 2. Complete as palavras das frases abaixo com S, X ou Z. Então, vocês irão verificar que nas palavras, algumas possuem lacunas. E nessas lacunas, vocês terão que escrever a palavra com S, X ou Z. Então, aqui na letra A, meu vizinho é militar do Exército Brasileiro. Então, vocês irão verificar qual dessas palavrinhas é escrita com S, ou com X, ou com Z. O mesmo vocês terão que fazer a leitura e analisar se essas palavras que possuem espaço são escritas com S, com X ou com Z. O exercício 2 está na página 24 do seu material. Já o exercício 3 está na página 25 do seu material. Complete as palavras abaixo com S, X ou Z. Então, aqui o exercício trouxe a dica. O dicionário é um bom amigo no momento das dúvidas. Então, sempre que vocês tiverem dúvida quanto à escrita de uma palavra, consulte o dicionário para vocês tirarem essa dúvida, que nem sempre nós conseguimos identificar todas as palavras como elas são escritas. Então, consulte o dicionário, que eu tenho certeza que vocês irão encontrar a escrita correta nele. Então, aqui também no exercício 3, vocês terão que identificar. Depois, agora escreva as palavras que você
completou nos quadros correspondentes abaixo. Então, todas as palavras que têm a escrita com S e com som de Z, vocês colocarão nesta parte do exercício. Com X com som de Z, nesta outra parte, e Z com som de Z. Vamos fazer a primeira? Visitar. Ela é escrita com S, com X ou com Z? Visita, ela é escrita com S. Então, assim vocês farão primeiramente. Coloquem todas as letras nesses espaços, depois vocês separem nas colunas corretas. Organize as sílabas a seguir e forme palavras com as letras S, X ou Z. Então, aqui nós temos 3 palavras que vocês terão que organizar as sílabas e descrever aqui. Depois que vocês escreveram essas palavras, agora pinte os quadrinhos com as palavras de acordo com a legenda a seguir. S com som de Z, vocês irão pintar em amarelo. X com som de Z, vocês irão pintar em azul. E Z com som de Z, vocês irão pintar em verde. Produção de texto, relato pessoal. Então, aqui vocês já conversaram, vocês já ouviram os relatos pessoais de seus professores, de seus colegas, já fizeram também o seu relato pessoal, já fizeram a escrita da produção de texto. Então, chegou a hora da revisão. Então, nas semanas anteriores, você e seus amigos fizeram as páginas 26 e 27. Primeiro, vocês fizeram um relato pessoal oralmente e depois fizeram a produção escrita. Essa semana, vocês vão fazer a revisão textual, para que o texto de vocês fique melhor ainda. E mais uma vez, parabéns pelas produções de texto, pelos relatos pessoais que vocês fizeram. Vocês são excelentes alunos e tenho certeza que seus professores amaram suas produções de texto. Chegou a hora da nossa tarefa. A atividade do exercício 3, página 85. Complete as palavras do labirinto a seguir com as letras S, X ou Z. Então, aqui vocês têm algumas palavras que vocês terão que completar com S, X ou Z. Vamos lá, a professora vai fazer as 3 primeiras. Casamento é com X, S ou Z? Casamento é com S. E a amizade é com X, S ou Z? Amizade é com Z. E surpresa é com S, X ou Z? Surpresa é escrita com S. Vamos dar continuidade? Então, vocês farão a mesma coisa com todas as palavras presentes neste labirinto. A. Agora leve a fada até a princesa, passando somente pelo caminho cujas palavras você completou com a letra Z. Então, aqui dessas 3 palavras que a professora completou com a letra Z, a amizade é a única que está escrita com a letra Z e tem o som de Z. Então, é por aqui que eu vou levar a fada até a princesa. Então, depois que vocês fizerem todas as palavras, vocês irão conseguir identificar esse caminho facilmente. Letra B. Agora, reescreva as palavras do caminho que você percorreu. Então, todas as palavras escritas com Z, vocês irão descrever neste espaço. Então, esta é a sua atividade para casa.
terminamos o nosso capítulo. Então, todo final de capítulo, nós iremos revisar o que estudamos durante as aulas. Neste capítulo, você leu uma reportagem, um relato pessoal sobre o tema infância. Estudou o uso da vírgula e as letras S, X e Z com som de Z. Agora, vamos revisar esses conteúdos. A reportagem é um texto jornalístico que tem como objetivo apresentar ao leitor informações sobre um assunto específico. A reportagem geralmente apresenta título, linha fina e pode ser dividida em intertítulos, além de apresentar falas de pessoas entrevistadas, fotografias ou outras imagens. As reportagens podem ser veiculadas em jornais, revistas, na internet, no rádio e na TV. Vocês também viram relato pessoal. É um texto escrito em primeira pessoa, em que predominam os verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. A vírgula é um sinal de pontuação que pode ser empregado com diversas funções. Separar um termo que indica uma explicação ou um esclarecimento, separar itens em uma enumeração, isolar um termo que indica um chamamento e, por último, que vocês também estudaram na aula de hoje, a letra Z possui som de Z quando aparece no início ou no meio da palavra, como em zebra e sozinha. A letra S possui som de Z quando aparece entre vogais, como em presente e poesia. A letra X pode apresentar som de Z quando aparece entre vogais, como em existia. Então, tudo isso foi o que nós estudamos durante todo o capítulo 10. E a nossa aula terminou. Até a próxima aula. Um grande abraço.